peixe ser, eu quero PSC. Eu quero pra valer, eu quero PSC. Eu quero peixe ser. Pai, filha, tio, prima, família. Eu quero PSC. Eu quero pra valer, eu quero PSC. Eu vim te convidar, você pode tudo mudar. Para o Brasil crescer, eu quero PSC. Eu quero peixe ser, pra mergulhar no meu querer. Um jeito bom de ser, meu voto é do PSC. Agora é o fim te ver, pra realizar o seu querer. E assim podermos ser aquilo que queremos ser. Eu quero peixe ser, eu quero PSC. Eu quero peixe ser, eu quero PSC. Eu quero pra valer, eu quero PSC. mãe, pai, filha, tio, prima, Família. PSC, o Partido da Defesa da Família. Essa é a nossa bandeira. Eu quero PSC, eu quero PSC. Com uma agenda voltada para a recomposição dos diretórios estaduais e, por consequência, imprimir uma nova política de expansão do PSC em todos os municípios do Brasil, num curto espaço de tempo, em apenas 8 anos, no período de 2002 a 2010, o partido alcançou o maior crescimento de sua história. Atualmente, o PSC se faz representar no Congresso Nacional com uma bancada de 17 deputados federais e um senador. Nos estados, são 26 parlamentares nas assembleias legislativas. Nos municípios, o PSC conseguiu eleger 58 prefeitos e 1.146 vereadores. Nesse contexto de crescimento, no primeiro semestre de 2011, o Diretório Nacional do PSC convocou o secretário-geral nacional, Antônio Oliboni, para assumir a direção do PSC de Minas Gerais. Ele aceitou o desafio de acumular as funções no Diretório Nacional e Regional do PSC Mineiro. Logo nas primeiras reuniões com o pessoal de BH, Dr. Boni, com o apoio irrestrito do presidente Vitor Nosses e do vice Everaldo Pereira, estabeleceu um plano de ação para a implementação de uma nova estrutura para o PSC de Minas Gerais. Através de um programa institucional do partido, em rede estadual de rádio e TV, o novo presidente estadual se apresentou aos mineiros. Tendo como exemplo a trajetória de notáveis homens públicos como Pedro Aleixo, nosso patrono, entre outros, assumo o PSC mineiro, consciente da importância de Minas para o Brasil. Agora a nossa missão é implantar o PSC em todos os municípios de Minas. Com planejamento sistemático, a tradicional sede do partido, situada à Rua Pouso Alegre, em Belo Horizonte, foi submetida a uma minuciosa reforma arquitetônica que imprimiu um novo layout, com instalações modernas, mobiliário e equipamentos de última geração. Agora, a sede do PSC de Minas está funcionando em espaços específicos e adequados para um partido político trabalhar na missão de tornar o Brasil mais social, mais cristão. Após a casa arrumada, Dr. Boni, sempre contando com a valiosa atuação do advogado Gustavo Carvalho, tesoureiro-geral do PSC Minas Gerais, valorizou a prata da casa, isto é, não dispensou o pessoal antigo. Com treinamento adequado, reorganizou a equipe que é constituída pelo secretário-geral Guilherme Nosses e os técnicos administrativos Elizabeth Marques, Elvésio Tavares, Aline Uth, Alexandre Silva e Marcílio Oliveira. Responde pelo apoio o veterano Sebastião Batista. Nos serviços gerais e culinária atuam Flávia Ferrari e a quituteira de mão cheia Zelita Ribeiro. O setor jurídico do PSC-MG é composto pelos advogados Henrique Maciel, Marina Correia, Juliano César e as estagiárias de Direito, Keila Domingues e Aline Uth. Pela sua dimensão geográfica e territorial, com 853 municípios,
Minas Gerais, em termos logísticos, é um desafio considerável. Em menos de um ano, precisamente pouco mais de 8 meses, Dr. Boni, com sua equipe, se empenhou nos contatos e articulações políticas com lideranças, militantes e simpatizantes do PSC em todas as regiões de Minas Gerais. O resultado desse trabalho intenso foi a preparação do PSC mineiro para disputar as eleições de 2012, sem entraves políticos ou pendências na justiça eleitoral. Diretórios e comissões do Partido Social Cristão, em mais de 400 municípios, foram dissolvidos e reestruturados, conforme a legislação eleitoral vigente. Os novos dirigentes municipais do PSC mineiro são lideranças identificadas com o projeto social cristão e estão sintonizadas com suas comunidades, pois conhecem bem as demandas de suas cidades. Para celebrar com chave de ouro a gestão eficiente de Antônio Oliboni, presidente estadual do PSC Minas Gerais, nada melhor do que reunir a família social cristã mineira em Belo Horizonte para um encontro com uma pauta de palestras, agenda de trabalho e confraternização. No dia 8 de junho de 2012, o tradicional Hotel Ouro Minas de Belo Horizonte se engalanou para receber o primeiro seminário estadual do PSC Minas Gerais. Com a presença do presidente da Fundação Pedro Aleixo, Dr. Maurício Aleixo, de membros do Diretório Nacional e convidados especiais, o evento foi um sucesso. Todos os presidentes municipais do PSC mineiro e candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores atenderam à convocação do novo presidente estadual Antônio Oliboni. Mais de 500 pessoas lotaram o majestoso e monumental auditório do Hotel Ouro Minas. O evento se desdobrou ao longo do dia até às 18 horas. No encerramento, o clima era de otimismo. Além de trocar ideias, aprimorar conhecimentos, fortalecer vínculos com o novo presidente estadual, Dr. Boni, o primeiro seminário estadual do PSC Minas Gerais foi um marco expressivo para as lideranças e dirigentes municipais estreitarem os laços fraternos com as raízes sociais cristãs. No final do encontro, os participantes voltaram para suas bases revigorados, com bons presságios de vitória nos embates eleitorais nas eleições de outubro próximo. Eu quero PSC, eu quero PSC. Tão importante quanto abraçar a doutrina social cristã, que prega o amor e o temor a Deus sobre todas as coisas e coloca o ser humano em primeiro lugar, preconizada pelo Partido Social Cristão e pela Escola de Líderes da Fundação Pedro Aleixo, ou eleger os nossos candidatos proporcionais e majoritários, é saber exatamente o que vem a ser conhecimento. Conceituando-o genericamente, afirmam que é a relação que se estabelece entre sujeito que conhece ou deseja conhecer e o objeto a ser conhecido ou que se dá a conhecer. Centenas de definições do ponto de vista subjetivo, objetivo, técnico, filosófico, procuram definir o conhecimento. Para nós, ele descortina horizontes, propicia novas alternativas de compreensão, promove no ser humano maior consciência de si mesmo e aclara as noções adquiridas pelo estudo ou pela experiência. A partir do momento em que o ser humano passou a raciocinar de forma sistemática, procedimento que vem a ser um conjunto de elementos entre os quais existe uma relação, encontrou, ao cabo e ao longo do tempo, desde eras remotas, 7 artes ou ciências chamadas liberais, assim denominadas, por serem livres por si mesmas e constituírem a base do que nós entendemos por conhecimento. A primeira, a gramática, chamada de fundamento da ciência, ensina o ser humano
a ler e escrever de modo preciso e correto. A segunda, a retórica, ensina o ser humano a falar com honestidade, correção e propriedade. A terceira, a dialética, ensina o ser humano a diferenciar o certo do errado, o verdadeiro do falso, também chamada filosofia, do grego philos, amigo, e sofia, verdade, amigo da verdade. A quarta, chamada de aritmética, ensina o ser humano a arte dos números, para calcular e contar todas as coisas. A quinta, e seguramente a mais importante, a geometria, do grego geos, terra, e metron, medida, medida da terra, ensina o ser humano os limites, as medidas, os critérios, dimensões dos seres matemáticos, das 7 artes ou ciências, que para nós compõem o conhecimento, é a única que pressupõe a necessidade do artífice ou do arquiteto. Bernardo de Claraval, escorrendo sobre a prova matemática da existência de Deus, comentando a epístola de Paulo de Tarso aos Efésios, respondeu: Deus é longitude, largura, altura, profundidade. A sexta é a música, ciência que ensina o ser humano a arte do canto e das notas musicais, de modo agradável à audição, para apurar-lhe a sensibilidade e a racionalidade. A sétima, a astronomia, ensina o ser humano a trajetória dos astros, da Lua, dos planetas, do Sol e das estrelas, das galáxias e do universo. Isaac Newton, em 1687, estabeleceu a lei da gravitação universal. Matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias, que é capaz de explicar, desde o mais simples fenômeno, como a queda de um corpo próximo à superfície da Terra, até a existência das forças trocadas entre corpos celestes, responsáveis pela sua existência e pela manutenção de suas órbitas e, consequentemente, de todo o universo, e que dependem intrinsecamente da geometria. Estamos falando hoje aqui para os prefeitos e vice-prefeitos eleitos pelo PSC e para todos os correligionários e correligionárias. Cada administrador é diretamente um construtor, no sentido literal e figurado. E os do PSC têm sob sua responsabilidade direta a arquitetura e a construção de uma nova cidadania, de uma nova sociedade, com as ferramentas do conhecimento e da doutrina social cristã. Quando idealizamos a criação de um partido político, a partir do trabalho de Pedro Aleixo, o fizemos com o intuito de criar uma agremiação partidária que servisse de paradigma à vida política nacional e fosse um instrumento autêntico nos processos de tomada de decisão de poder em todos os níveis da República, propondo o sistema parlamentarista e buscando instrumentos econômicos que viabilizassem uma justa e equitativa distribuição da renda e da riqueza na perspectiva do social-cristianismo. Agora, 25 anos depois, PSC, ultrapassada a adolescência, não perde a juventude e prepara-se para a maturidade. A expectativa de eleger este ano o maior número de candidatos, entendendo que a vida política, administrativa, eleitoral e partidária começa fundamentalmente no município. É dali que vamos mostrar a todos a pujança das nossas propostas partidárias, programáticas, doutrinárias, ideológicas, administrativas, filosóficas e políticas.
Portanto, caros companheiros, caras companheiras, os instrumentos da boa administração já se encontram consagrados na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de Licitações e em vários outros diplomas legais que os complementam. Aplicá-los com sabedoria, racionalidade, humildade, equilíbrio, consciência dos limites, sem arrogância, sem prepotência, sem soberba, sem autoritarismo, com orgulho sim, mas o orgulho, consciência dos limites, que é o signo do homem e da mulher remidos por Cristo. Diz o professor João de Freitas que qualquer atividade humana tem que ser pautada primordialmente pela ética, entendendo que ética é a eterna busca do ser humano pela perfeição, que é exatamente o que o caracteriza por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Que Ele, na sua infinita glória, nos ilumine e proteja. Muito obrigado. PSC, Partido Social Cristão de Minas Gerais. 20. O ser humano em primeiro lugar. Homenagem aos 110 anos de Pedro Aleixo, patrono do Partido Social Cristão. Como disse muito bem Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana, Minas Gerais, a bravura cívica de Pedro Aleixo, discordando do AI-5, permanecerá em nossa história como sinal de coragem e dignidade para as gerações futuras. Quero peixe ser, eu quero PSC. Eu quero peixe ser, eu quero PSC. Realização PSC, Minas Gerais. Fundação Instituto Pedro Aleixo, órgão de assessoramento e estudos do Partido Social Cristão.